Vamos ler a Bíblia, São Marcos 7, verso 24, conforme foi anunciado ali. Depois aos Hebreus 4, verso 14. A mulher cananeia. Escritura que o profeta usou nesta mensagem que estamos estudando, né? E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Onde ele está, sua presença fica notória, né? Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Nós possa fazer isso nessa noite também. E a mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Vamos ler aos Hebreus. Vamos ler juntos como fazemos, Hebreus 4, verso 14. Todos juntos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Nós cremos, Senhor, que o tempo oportuno é este. Tempo oportuno. Esta noite é o tempo oportuno para nós falar com o Senhor, depois de ouvirmos a Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, que aquela unção, Pai, possa tomar a mim que irei falar, aos irmãos que vão ouvir. Que o Senhor dirija cada palavra nos nossos corações. Que saiamos daqui em um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mais perto, Senhor, do Senhor. Mais crentes, com mais fé ainda, Senhor, com mais coragem, ó Deus, mais animados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, irmãos. Nós paramos no parágrafo 34, página 6. Vamos continuar no 35. Mais uma vez quero dar boas-vindas ao irmão Antônio e à irmã Vera, né? Vieram lá de Chapecó assistir o culto. E não sei se todos sabem, o irmão Antônio foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, lá no encontro, né? E família muito abençoada, a gente crê que Deus tem algo muito especial na vida deles. 35. Vamos lá. Depois que ele falou sobre Moisés, falhou miseravelmente, foi aquele último culto que tivemos sobre a mensagem. Então ele diz: e isso me faz pensar nisso. Essa é a razão esta noite
porque nossos sistemas falharam. Essa é a razão porque nunca seremos capazes de instruir as pessoas a Deus. Nós nunca seremos capazes de denominá-las a Deus. Nós tentamos todos esses sistemas e todos falham. Como? Caíram como a Torre de Babel e sempre farão isso. Para nós entendermos, observe bem, cada denominação tenta salvar o homem através do seu sistema. Uns dizem assim, se você não comer carne de porco, você vai ser salvo. O outro diz, se você guardar o sábado, você vai ser salvo. Você vê que o Mombrana disse aqui, todos falharam como a Torre de Babel. Sabe o que a Torre de Babel é? Não sei se todos têm esse conhecimento, no livro de Gênesis. Depois que eles viram que houve o dilúvio, eles tentaram fazer uma torre para chegar até os céus por aquela torre, subir. Eles tiveram uma unidade tremenda. E se caso Deus mandasse juízo de novo, a água de novo, eles construíram ela muito, muito, muito alto, dizendo assim, se ele mandar o julgamento de novo na terra, nós subimos até lá em cima, ficamos lá, e depois que baixa as águas, nós saímos. Né? Em outras palavras, nós vamos nos salvar. Aquilo lá, irmãos, que está no livro de Gênesis, não lembro o capítulo agora, aquilo lá mostra toda a religião feita pelo homem. Não dá certo. Não dá certo. Tentar colocar uma regra, tentar fazer um sistema, as pessoas não são salvas com isso. Você quer ver aonde que o Mombrana vai chegar aqui? Olha o parágrafo 36. Ele disse, eles caíram como a Torre de Babel e sempre farão isso. 36. Deus, o Deus imutável, imutável isso é, ele não muda, tomou sua decisão no jardim do Éden de como ele salvaria o homem. Deus tomou essa decisão. Não é o homem que se salva, irmãos. Não é nós que nos salvamos. Vamos entender isso. Nós mesmos aqui, preste atenção um pouquinho. Nós temos que entender que, mesmo nós da mensagem, você não vai ser salva porque você veste uma saia, que é correto. Você não vai ser salvo porque você está na igreja, toma ceia. Eu não vou ser salvo por ser um pregador. Você não é salva por cantar, por tocar, ou por fazermos algo de bem. Sabe como somos salvos? Porque Deus nos salva, não porque nós nos salvamos. E como que Deus nos salva? Através do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós podemos crer no Salvador. O perdido crer no Salvador, naquele que pode salvar. Então você veja, 36, Deus, o imutável Deus, tomou a sua decisão no jardim do Éden de como ele salvaria o homem. Porque o homem pecou a primeira vez. Então Deus tomou uma decisão, como que ele salvaria o homem? E quando Deus toma uma decisão, tem de permanecer sempre assim. Ele não pode mudar. Ele não pode ficar mais inteligente. Ele é a fonte de toda inteligência.
Não importa o que nossa ciência diga, se for contra a inteligência ou a palavra de Deus, é contrário, não está certo. Não me importa quão cientificamente possa ser provado, ainda assim está errado. Deus decidiu que salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente. Aqui está a coisa gloriosa. Deus decidiu que salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus falou de pecado no Éden, Deus disse, duas coisas que andam junto, não descola. Não descola. Anda junto assim, onde um tá, o outro tá. Sabe o que é? Onde tem pecado, tem morte. Eles andam assim. Eles andam junto. Deus disse para Adão, para Eva, o dia que comerdes desse fruto, vocês pecar, nesse dia morrereis. Você vê, o pecado e a morte, andando junto. O dia que pecardes, nesse dia morrereis, porque os dois não se separam, pecado e a morte. Quando Adão e Eva caiu e pecou, outro dia nós vamos falar, não dá tempo, Eva comeu daquele fruto que era proibido, que as igrejas dizem por aí, que foi uma maçã, ou uma pera, uma fruta, mas não foi. Eva teve relação com a serpente e engravidou de Caim, e ela foi e deu daquele fruto para o seu marido e engravidou de Abel. E nasceu um homicida e um justo, para ficar assim mais fácil, né? E aquele fruto, você pensa, mas pastor, se não tivesse Deus, se era proibido a relação íntima naquela época, como que viriam os filhos na terra? Sabe como? Do mesmo jeito que Jesus nasceu. Jesus não vem pela via sexual. O Espírito Santo criou lá dentro a célula. E os filhos iam vir assim, pelo poder da palavra. Adão iria falar, porque a deidade, Cristo estava nele, então ele iria falar e ia vir um filho lá nela. Sim, mas a serpente enganou ela. Deus disse, não comereis deste fruto. A Bíblia fala, Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz assim, ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do jardim do Éden. E não sei se todos também já leram isto, mas assim como o papagaio fala hoje, a serpente falava. E a serpente não era uma cobra assim, que andava no chão arrastando. A serpente andava ereta, como eu estou aqui em pé. Pode ler na Bíblia, leia o capítulo 3 e 4. Você vai ver que quando Deus amaldiçoa ela, Deus fala assim, agora pelo teu ventre andarás todos os dias de sua vida. Então é por quê? É porque ela andava ereta. E ela falava, ela conversava, por isso que ela era o animal mais astuto do Éden. O leão não falava, o urso não falava, o cachorro não falava, mas ela falava. E o diabo entrou na serpente e conversou com Eva. E explorou aquilo que Deus tinha falado. Deus disse, não comereis, porque nesse dia certamente morrereis. O diabo foi, viu que Eva tinha uma amizade ali com os animais, com a serpente. O diabo entrou, possuiu aquela serpente e conversou com Eva e disse, assim que Deus disse? Eva disse, sim, Deus disse para mim não fazer isso. O diabo disse, não, que é isso? Não é bem assim não. Não é assim.
Leia para você ver. O diabo disse: certamente não morrereis. Deus disse: morrereis. O diabo disse: não morrereis. Deus fala na palavra sim, o diabo diz não. Quando Deus fala não, o diabo diz sim. Pode ver. Não é assim? Deus fala na palavra: não beba. O diabo fala: beba. Deus fala: não fuma. O diabo fala: fuma. Não corta o cabelo. O diabo põe o salão para cortar. Não faça tal coisa. Deus fala não, o inimigo vem e fala sim, faça. Por quê? Porque ele sabe que se ele conseguir levar o ser humano a pecar, ele separa ele de Deus. E foi assim que ele fez lá no Éden. Agora você veja, quando Eva comeu deste fruto e deu ao seu esposo e os dois caíram, eles descobriram que estava nu. Ela olhou, ele olhou, e já tentaram se salvar. Você veja bem, eles pegaram uma folha de um figo, a folha lá, uma folha grande, e tentaram colocar nas suas partes íntimas, como que dizendo: eu vou esconder agora meu pecado, minha nudez. Mas Deus tinha falado: o dia que pecar, morre. E agora, Deus falou, ele não volta atrás. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não pode falhar. Tinha que morrer. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Isso eu amo demais, muito, muito, muito. Sabe o que aconteceu? Deus disse: morrereis. Então ele não podia mudar. O que Deus fala, ele não volta atrás. Morrereis. Só que a graça, a misericórdia de Deus permitiu que existisse um substituto para morrer. Em vez de eles morrer, poderia ser um substituto. E sabe o que aconteceu? Em vez de Adão e Eva morrer, Deus matou um cordeirinho, uma ovelha, inocente, no lugar do culpado. E a Bíblia diz, você vai seguir lendo, é bom você ler isso quando chegar em casa para ficar mais claro. Leia o capítulo 3 de Gênesis para frente. Deus foi lá e tirou, não quis aquelas folhas de figo deles, mas matou o cordeiro e colocou aquelas peles sobre eles, cheia de sangue. Cobriu eles com aquela pele cheia de sangue, como que dizendo: e essa folha de figo que vocês colocaram não faz nada pelo pecado de vocês. Mas essa que eu estou colocando em vocês, essa sim é a salvação, é sangue. E eles saíram ali chorando porque agora Deus disse para ela: por ter feito isso, com dor terás a tua conceição, terás dor no parto. Adão, por ter feito isso, com o teu suor agora ganhará o teu pão. Você vai ter que pegar a enxada, vai ter que plantar abrolhos, espinhos, colherá e assim sucessivamente. Você vai ler ali depois. Então, voltando aqui, né? Para nós não sairmos. Como Deus decidiu salvar o homem? Como? 38. Deus decidiu que salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente. E assim ele já decidiu lá no Éden. Tentaram construir cidades, como a Babilônia, né? Uma cidade com muros. A Babilônia era uma cidade com um muro tão largo que eles faziam corrida de cavalo em cima do muro. Já pensou isso? Vocês que são construtor? Os muros da Babilônia eram tão largo e alto que eles faziam corridas de cavalo em cima dos muros. E ninguém rompia aqueles muros, nem um exército, nada. Eles pensaram: aqui dentro nós estamos salvos. Tanto que eles pegaram a taça lá do templo, as taças do sacerdócio, santas, que eram usadas a serviço de Deus, e Nabucodonosor encheu elas de bebida e se embriagou com aquelas taças, prostituindo com as suas concubinas.
e falava assim, olhava para aqueles murão e dizia: aqui nós estamos salvos. Aqui nem Deus pode nos pegar. Nem o exército pode entrar aqui e romper isso. Nós estamos salvos. Todos conhecem a história, não posso contar inteira, né? Os medo-persas desviaram o curso do rio e ficou um vão por debaixo do muro. Quando Nabucodonosor estava tomando aquele vinho, bebendo ali, se prostituindo, uma mão escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Eles foram mortos lá, porque eles tentaram fazer uma salvação para eles mesmos. Um muro grande. Estamos salvos aqui agora. Então, para entender, né? Tentaram construir cidade. Tentaram uni-los. Tentaram construir torres, que foi a Torre de Babel. Instruí-lo nisso. E sempre se afastam mais. Nunca se poderá salvar o homem até que ele retorne ao sangue. Ei, glória a Deus! Esse é o único lugar em que Deus chega a se encontrar com o homem. Não por seu intelecto, não por quão inteligente ele seja, ele sabe a palavra, ele é conhecedor. Não, não é isso. Quantos homens o tornaram sacerdote, ou bispo, ou superintendente estadual, ou que seja, ministro, diácono? Não é nessa condição que Deus se encontra com o homem. Ele se encontra com ele na condição que ele esteja sob o sangue derramado. Aleluia! Esse é o único lugar em que Israel alguma vez foi capaz de encontrar Deus para adorar. Foi sob o sangue derramado. Essa é a maneira provida não por um homem, por Deus. Nenhuma outra maneira funcionará. É sob o sangue derramado. Deus se encontra com o homem e se põe na presença do homem. Amém? Que todos nós nessa noite estejamos sob esse sangue. Quando você está sob esse sangue, você está sob a palavra. Sabe por quê? Para vocês entenderem. Pastor, como eu estou debaixo do sangue? Quando eles matavam os cordeiros, as pombinhas, lá no Velho Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. Cada cordeiro daquele, cada pombinha daquele, cada animal daquele, estava apontando para um dia um cordeiro perfeito que viria. Vamos dizer que nós todos aqui tivéssemos cometido muitos pecados. Nós iríamos lá na igreja, no templo, e nós levávamos animais conforme nossos pecados, pomba, cordeiro, tudo. E chegava lá, o sacerdote pegava um cutelo, uma faca, e nós confessava nossos pecados. Já expliquei isso outro dia. Nós confessava nossos pecados colocando a mão na cabeça daquele animalzinho, da pombinha, do cordeiro. Colocávamos a mão na cabeça dele e dizíamos: Senhor, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu pequei. E colocava a mão na cabeça daquele animalzinho, e o sacerdote pegava o seu pescoço, achava a sua veia, e passava a faca ali, e aquele sangue quente banhava as mãos do adorador. Eles choravam, entendendo assim: meu pecado trouxe morte sobre esse inocente. Meu pecado, Deus aceita aquele substituto, então, a morte desse inocente no meu lugar. O problema maior é que quando a pessoa saía do templo, ela continuava com o mesmo desejo ali dentro.
de roubar, de pecar, de adulterar, estava ali dentro. Porque o espírito que saía daquele animal não podia voltar no ser humano, porque era um espírito de animal. Agora, irmãos, pastor, como que eu estou sob o sangue hoje? Vem o profeta e nos ensina, e nos explica, o livro de Hebreus dizendo assim: hoje, quando você e eu fechamos nossos olhos e confessemos nossos pecados, não agora num animalzinho, num cordeirinho, numa pombinha, mas em Jesus. Senhor, perdoe os meus pecados, minha sujeira, minha imundície. Você, por fé, coloca suas mãos na cabeça de Cristo e confessa os seus pecados ali. O Espírito que estava naquele corpo, que é o Espírito Santo, vem agora sobre o adorador. Aí qual é a diferença? É que agora, quando você se arrepende dos seus pecados e confessa eles em Jesus, você recebe o Espírito dele. E esse Espírito entra no nosso coração e muda o desejo nosso. Se você tinha desejo de pecar, esse Espírito vem. Agora, isso depende de um arrependimento de alma, com lágrimas, com dor mesmo. Saber assim, se eu não me confessar esse meu pecado, eu vou para o inferno. Então a minha salvação é confessar Ele ao meu Senhor. E você confessa, seu pecado é transferido para Ele e o Espírito Santo está sobre você. Então o que acontece? O São João diz assim: a semente de Deus vem sobre você, que é o Espírito Santo, e você não peca mais. O que é pecado? É incredulidade. Você não tem mais incredulidade. O seu coração passa a crer. O Espírito Santo vem e te ensina a crer na palavra. Quando nós viajamos agora para o encontro, no ônibus, eu disse ao motorista do ônibus: você sabia que não é pecado fumar? Ele olhou para mim rápido, falou: mas todo mundo diz que é. Falei: não. Você sabia também que não é pecado beber e nem roubar? Ele deu uma risadinha, certo? Ele pensou: será que essa religião é nova, que pode tudo? E ele olhou para mim e falou: não é pecado. Eu falei: não. Sabe o que é pecado mesmo? Eu falei para ele: qual o pecado que você acha que Deus não perdoa? Pensa aí. Ele pensou. Falou: eu não sei, não faço nem ideia. Vamos ver se um pecado pesado mesmo, uma mãe assassinar um filho, ou um filho assassinar um pai. Esse Deus não perdoa. Eu falei: Deus perdoa. Perdoa. Só tem um que Deus não perdoa. Aí ele pensou, eu falei: sabe qual é? Não sei. Só tem um pecado que Deus não perdoa, sabe qual é? É a incredulidade. É não crer. Esse é um pecado imperdoável. Não crer. Jesus disse assim: quem não crer já está condenado. Não é verdade? Aí, mas pastor, não é pecado fumar, não é pecado beber? Eu falei: o pecado é incredulidade. Por que a pessoa fuma? Porque ela não crê. Então, o pecado é um tronco, o pecado é a incredulidade. Os frutos do pecado que é isso, é o beber, é o fumar, é o fazer essas coisas. A pessoa faz porque ela não crê. Quando ela passa a crer, ela não faz mais aquilo. Então, aí você diz hoje: mas pastor, às vezes eu erro. Mas observe o que está no seu coração. Tem incredulidade aí? Você erra, mas a Bíblia diz: você não erra intencionalmente, voluntariamente, porque a semente de Deus está em nós. Aí você diz, o Mombrana vem e nos diz assim: um filho de Deus não pode pecar, não peca mais. O que é isso, pastor? Como não peca mais? É porque não tem mais incredulidade dentro de nós. Ei, mas eu fico religioso. O diabo vem, põe o dedo na gente: mas você é isso, mas olha o teu jeito, você erra. A gente vem, abre o peito e diz: mas aqui por detrás desse peito fraco, eu creio. Eu creio, está aqui um homem, uma mulher cheio de falha, mas eu creio. Não sou o que devo ser, mas também não sou o que era antes. E creio e vou continuar crendo e vou vencendo, de fé em fé, de glória em glória.
Amém? Então, isso é estar debaixo do sangue. É crer. Crer é estar debaixo do sangue. Esse é o único lugar que Deus se encontra conosco. Amém? Vamos ver o tempo aqui para nós não passar do horário, né? Então nós entendemos o que é pecado. Vamos terminar com o 39 aqui, meditarmos mais um pouquinho nele. É tão gostoso que nós poderíamos num parágrafo ficar vários cultos, né? Ó, o 39. Moisés, este intelectual fugitivo. Você já pensou isso? Profeta fugitivo. Aí você pensa, será que eu não sou uma irmã fugitiva? Será que eu não sou um homem fugitivo? Moisés tentou fugir da presença de Deus. Este intelectual fugitivo. Meu Deus, né? Salmo 139, parece. Davi disse assim, irmão Jaci. Eu amo muito esse Salmo, 38 ou 139. Davi cantou, né, dizendo assim: para onde eu me irei do teu espírito? Se eu subir lá nos altos céus, passar por cima das estrelas, tu estás ali. Se eu descer lá nas profundezas, ali tu me encontras. Davi disse, se eu fazer lá no Seol minha cama, lá na escuridão, ali o Senhor me acha. Ele diz, para onde eu me irei do teu espírito? Irmãos, Deus está atrás de cada eleito dele. E a melhor coisa que nós fazemos é assim: se eu sei que Deus está atrás de mim, não adianta eu querer fugir. Melhor que eu faço é me render. É dizer, Senhor, aqui está um homem miserável, uma mulher miserável, fraco, mas o Senhor quer me salvar, o Senhor me escolheu, então minha vida está aqui, me ajude, tenha misericórdia de mim. Para onde eu irei do teu Espírito? Eu faço uma pergunta para você gravar, escrever mesmo lá na sua Bíblia. Para onde iremos nós depois de conhecer esta mensagem? Responda, se alguém souber me responder. Para onde? Para onde eu vou depois de ter sido revelado nessa palavra? O quê? Vou voltar a beber? Vou voltar para o mundo? Depois de saber que estou na beira do arrebatamento, onde Jesus disse na Bíblia que antes de Ele voltar, Ele enviaria esse precursor para nós, para onde eu vou depois de conhecer isso? Paulo disse, Filemão capítulo 1, versículo 1. Paulo saudou a igreja. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Eu digo meu nome, você diz o seu nome. Você diz Ademir, prisioneiro de Jesus Cristo. Ilaide, irmão Antônio, irmã Vera. Eu digo meu nome, prisioneiro, não do mundo, prisioneiro de Jesus Cristo. Depois de conhecer isso, nós somos prisioneiros dele. O seu amor nos aprisiona. Eu não consigo escapar desse amor. Você não consegue escapar dele. Não tem como fugir desse amor. Nós erramos, entristecemos tanto a Deus. De repente você chega no culto, esse amor vem e cerca você. Você sente esse Espírito Santo dizer lá no fundo da sua alma: meu filho, continue tentando, continue orando, prossiga batalhando. Para quem iremos nós? Não foi à toa que quando Jesus pegou e disse: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. São João capítulo 6, a Bíblia diz: 70 discípulos foram embora estralando o bico, nervoso. Eu não vou comer carne de ninguém. Eles não entenderam aquela pregação. Ficou só os 11 discípulos. Jesus olhou para ele e disse, para eles, e disse: vocês não querem ir também? Vocês não querem sair daqui, desta palavra? Vocês não querem me abandonar? Jesus disse:
Olha que discurso que eu dei, quem não comer minha carne, não beber meu sangue. Eles se olharam. Pedro disse: para quem iremos nós? Se só do Senhor procede palavras de vida eterna. Depois que ele conheceu Jesus, ele se tornou um prisioneiro. Ei, meu Deus, que coisa tremenda. Depois que você conheceu ele, Pedro largou a rede de pescar, largou a família, largou tudo para seguir. Ele se tornou um prisioneiro. Graças a Deus, e assim é com cada um de nós. Amém? Vamos parar por aqui mesmo. Depois nós continuamos no 39 mesmo, para nós orar um pouquinho e voltar para a nossa casa. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Quão bom e quão maravilhoso é essa presença. É saber somente do Senhor procede palavras de vida eterna. Vamos vir ao altar. Quem deseja vir, ou se não, vire a cadeira, ninguém de costa para o altar. E vamos orar, falar com Deus, com nossos corações alegres, e logo já estaremos indo aos nossos lares. Faça a sua oração. Aleluia. Isto. Glória a Deus. Fale com o Senhor Jesus. Lembre de orar pelo irmão Fábio nessa noite. Ele deseja um trabalho, precisa de um trabalho. E Deus vai dar para ele. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a nossa oração de encerramento. Mas, Senhor, Medite neste hino. levo o teu nome em mim. Toda lágrima que cai sobre o rosto é a vitória que se aproxima. Aleluia. Toda dor A vitória que se que me aproxima. quebranta me faz ter a força para enfrentar Satanás. Ei, Deus. Toda dor, toda lágrima é a vitória que se aproxima. Ei, meu Deus. O Senhor nos dá graça para levar a nossa cruz. Aleluia. Senhor,